Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, estamos no ar com mais um Stories na TV, aqui na sua TV Metrópole. E hoje abordando um assunto super legal, que é bruxismo e DTM, disfunção temporomandibular. Você já ouviu falar nisso? Tenho certeza que sim. E hoje estaremos aqui com a doutora Carol, ela que é dentista e especialista em disfunção temporomandibular e bruxismo. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Mariana, é um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu quero que você fale um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, com que você trabalha, aí para o pessoal que está em casa. Bom, Mariana, desde a graduação eu sempre gostei muito dessa parte de DTM, bruxismo, etc. E aí, depois de formada, eu tinha que seguir também nesse rumo, né? É uma área que me desperta bastante interesse, porque eu consigo conhecer mais o paciente. Não é uma consulta que eu olho apenas para a boca, se tem cárie ou não, mas eu avalio a saliva do paciente, avalio a qualidade do sono, se ele tem apertamento, se não tem. Enfim, é uma área muito ampla na odontologia e bastante comum. Os pacientes hoje em dia eles falam muito dessa questão de ranger os dentes enquanto dormem, ou apertar durante o dia, apertar durante o treino, apertar enquanto dirige, etc. Olha só. E o que é esse bruxismo e disfunção temporomandibular? Conta um pouquinho aí o que é assim, a diferença dos dois, se são a mesma coisa, conta aí. São diferentes, certo? Estão muito relacionados, mas são diferentes. O bruxismo é a atividade dos músculos da mastigação, ou seja, mais conhecido como ranger durante a noite. Quando eu falo para o paciente, olha, você tem bruxismo. Ah, doutora, eu ranjo durante a noite? Nem sempre. Pode ser o bruxismo noturno, ou do sono, que é o ranger mesmo de dentes, ou diurno, de vigília, mais conhecido como bruxismo de vigília. Ele é comumente apertando os dentes ou tensionando a musculatura. E a DTM, primeiramente eu preciso explicar o que é a ATM. A ATM é essa articulação que fica aqui anterior ao ouvido. Ela é responsável por abrir e fechar a boca, que nem nosso joelho, né? Que a gente movimenta. A nossa articulação também abre e fecha. Nessa articulação se chama ATM, articulação temporomandibular. Ocorrendo uma disfunção nisso, corre a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Então, é uma disfunção na própria articulação ou nos músculos da mastigação, que pode ocasionar dor, estalo, travamento na mandíbula, acordar. Esse travamento, quando eu digo assim, fui para o dentista, fiquei muito tempo de boca aberta, né, travei a mandíbula, pode acontecer com o paciente ao acordar, simplesmente. E é uma coisinha bem chatinha, né? Que eu conheço pessoas que têm. E também quando eu estudava, quando eu fazia fisioterapia, na época, eu lembro que a gente teve uma cadeira de bucomaxilo. Aí a gente estudou muito sobre isso e pegava alguns pacientes na área para poder tratar na época do estágio. Eu lembro demais, gente. E era muito comum, assim, as pessoas... tinha DTM e dizia assim... tem o ATM, gente. É, né? Normal isso aí, né? É. Aí as pessoas dizem, tem o ATM. Não, mas você tem ATM, que é a articulação, todos nós temos, temporomandibular. Mas a disfunção é temporomandibular, que é DTM, alguma coisa, de algum tipo de disfunção na ATM vai ser a DTM. E aí, Carol, eu queria que tu dissesse um pouquinho, assim, os sinais que a pessoa pode vir a ter com bruxismo, e também, né, ou não, e também com a DTM, porque muitas vezes a gente, como você falou, a questão do bruxismo, que é o ranger dos dentes, mas às vezes pode ser também uma coisa normal da pessoa. Quando é que esse ranger de dentes vai ser disfuncional? Pronto, vai depender dos sintomas do paciente o que esse bruxismo pode estar ocasionando, né? A partir do momento que esse bruxismo causa uma quebra de restaurações, de dentes, fraturas, trincas no esmalte, que às vezes o paciente sente muita sensibilidade e não sabe do que é. E às vezes pode ser trincas de esmalte que o bruxismo está causando.
Os sinais e sintomas, certo? Do bruxismo. O bruxismo, o paciente pode ser que ele tenha durante a noite, nem perceba. Ninguém perceba, porque às vezes o companheiro também escuta o paciente rangendo os dentes. Mas a partir do momento que esse bruxismo ocasiona prejuízos, como quebra de restaurações, trincas no esmalte dentário, que é o dente, que causa sensibilidade. Enfim, esses sintomas, inclusive dor tensional na cabeça. Existem muitos pacientes que reclamam quando acordam essa dor tensional na face, na musculatura. Então, é necessário que ele procure um especialista para a gente descobrir de onde que está vindo esse bruxismo, né? Eu sempre falo, nunca é só uma placa. A gente tem que entender o que é que está acontecendo nessa rotina do paciente que pode estar ocasionando. Inclusive, até dor de cabeça e enxaqueca também é um dos sintomas, né? Às vezes a pessoa, já aconteceu também, tem até uma pessoa na minha família que tem isso. Teve muito bruxismo, mas ela não sabia as causas da enxaqueca dela. E aí aconteceu que depois de muito tempo ela foi descobrir que era o bruxismo. Isso, o paciente pode ter um quadro de enxaqueca que está ali estável, né? Mas numa situação de estresse, tensão, o bruxismo ocasiona, é tudo ocasionado por isso, né? O estresse, a ansiedade, o bruxismo também. E aí Ansiedade também, tá vendo aí, meu muito povo? relacionado. E aí pode ocasionar uma crise maior de enxaqueca, né? Mas essa dor tensional é bem comum do bruxismo. E o que faz normalmente nos tratamentos para bruxismo hoje em dia? Bom, como eu disse, a gente tem que primeiro buscar por que está acontecendo, né? O bruxismo ele não tem cura, ele tem um controle. A gente vai ter que investigar por que está acontecendo isso. É muito abuso de café, medicação, estimulantes, um pré-treino muito forte antes de dormir para ir treinar, enfim. E também durante o dia, né? Durante o dia o paciente tem que se policiar para ver se está apertando ou não os dentes. É muito comum um paciente que trabalha em home office, que fica olhando para o computador o dia todo, fica apertando, tensionando os músculos. Eu falo muito para os pacientes sobre um aplicativo que se chama Desencoste Seus Dentes. Esse aplicativo vai ficar monitorando, vai ficar te enviando mensagens e te lembrar de desencostar os dentes. Junto com isso, no meu Instagram, eu coloco sempre a brincadeira, que é respire, relaxe e desencoste seus dentes. Sempre quando vê esse aviso do aplicativo ou vê meus stories, por exemplo, né, tá passando ali o Instagram e viu. Aí você para, faz uma respiração profunda e relaxa todos os seus músculos. Olha que bacana. Até um aplicativo hoje em dia tem para bruxismo. Olha isso, gente, para vocês verem como é que a gente está em tecnologia. Como é que esse aplicativo ele fica mandando um sinal? Tu já ouviu falar daquele aplicativo Beba Água? Ele é como se fosse isso, ele fica enviando notificações para você desencostar os dentes. Que a gente vai ter que monitorar, né, e recombinar esse comportamento para que tu pare de encostar os dentes. Olha aí que bacana. Eu vou testar nesse aplicativo, porque, gente, é um parênteses, mas eu também fui a doutora Carol que descobriu isso pela marca da minha língua, não foi? Foi. Pela marca da língua e pela mordidazinha que estava na lateral da minha boca. Acredita? Foi verdade, gente. Aí, estou esperando minha placa chegar. E aí, um dos tratamentos também é essa placa, né? Isso. Como você falou nos sinais, né? Como é que eu posso ver, talvez, que eu esteja tendo bruxismo? Além do fato de eu perceber que eu estou apertando, ou de noite apertando, né? Às vezes os pacientes falam assim, eu acordei apertando os dentes, eu acho que eu estou rangendo, né? O bruxismo é isso, é o apertar, o ranger, o tensionar. Não é só o ranger durante a noite. Então, pode ocasionar alguns sinais. Uma língua completamente marcada pelos dentes. Essa linha na bochecha mais esbranquiçada. Algumas retrações gengivais, que é quando o paciente diz assim, eu sinto um batente entre a gengiva e o dente. Se chama retração gengival, também é um dos sinais do bruxismo. Mostra aí, produção, que vocês vão ver agora na telinha de vocês o que a doutora Carol está falando, que é falando sobre as facetas, a partezinha branca na gengiva dos dentes e também as retrações gengivais, que se você estiver com algo parecido, procure um profissional no seu caso. Pode continuar, doutora Carol? É muito importante também quando os pacientes relatam que tem esses dentes desgastados, né? Que a gente chama facetas de desgaste. Aquele dente que parece que foi passado uma reguinha. Perdeu o canino, a guia canina, que é essa pontinha, e todos esses dentes ficam bem demarcados. Olha aí, que bacana. E aí mostra pra gente, eu vi que você trouxe aqui para nós no nosso estúdio
essas plaquinhas aí. Mostra aí pra gente. Pronto. É bem importante diferenciar a placa para bruxismo. Se chama placa oclusal, né? Ou placa para bruxismo. Ela precisa ser rígida, lisa e cobrir todos os dentes. Ela é uma placa que é necessária para os pacientes rangerem os dentes durante a noite, mas conseguirem ter estabilidade. Eu sempre falo assim para meus pacientes, você imagina que você está de patins, né? Numa pista de patinação, ela é lisa, né? Sim. Então, ou seja, você tem estabilidade para andar. E já quando você está com patins, numa estrada com buracos, etc., você não consegue ter estabilidade. Então, pode causar uma sobrecarga na sua ATM. Por isso que ela tem que ser rígida e lisa e cobrir todos os dentes. Diferente da placa para clareamento. A placa de clareamento, normalmente, ela é mais molinha, flexível, né? A placa né? de clareamento ela é mole, flexível e ela tem essas marcas dentárias, certo? Tem essas marcas, elas não é lisa, ela é de acordo com o formato do dente. Sim. Então, alguns pacientes chegam no consultório com uma placa que nem essas, né? Só que só um pouquinho mais grossa. Não pode. Tem que ser realmente a placa para bruxismo. Essa plaquinha do bruxismo, que você disse que ela é mais rígida, ela é do mesmo material que faz aquele aparelho invisível? Não. É outro tipo? O aparelho invisível, se você olhar lado a lado, parece mais com a placa para clareamento. Ela é um pouquinho flexível, mas ela é rígida também, só que ela acompanha o formato dos dentes. E já a placa para bruxismo, ela é de resina acrílica. Ela tem que ser um material mais espesso. E tem que ser até para ideal. poder a pessoa realmente, assim, apertar um dente no outro, ela não ter perigo de quebrar, né? Isso, exatamente. De rachar, ou tem esse perigo? Não, né? Se você não fizer a manutenção, sim. A placa precisa de manutenção a cada 6 meses, que nem a limpeza, quando a gente faz a cada 6 meses. Então, o paciente pode trazer a placa para a gente avaliar, porque à medida do tempo, quando ele vai rangendo os dentes, pode ser que ele ranja mais em um canto do que em outro. Então, a gente vai proporcionar estabilidade na placa novamente. Normalmente, assim, tem uma incidência maior para quem tem bruxismo, se é mais mulher, se é mais criança. Criança também tem. Cientificamente, é mais em mulheres. Mas hoje em dia está bem, assim, à vista do consultório, está bem meio a meio. Crianças é muito comum também ter bruxismo. Os pais falam muito. Minha filha range demais, que eu escuto do quarto, né? É bastante comum. Nesse caso, não é indicada a placa para bruxismo, porque essa paciente ainda vai ter trocas de dentes, né? A criança, então não é adequado. Mas a gente tem que buscar por que esse bruxismo nessa criança está acontecendo. Se ela toma bebida cafeinada de noite, achocolatado com alguns tipos de cafeína, bebidas estimulantes ou muito uso de tela antes de dormir, porque não Tela? é. Exatamente. Por que será que a tela tem? O bruxismo está relacionado com a qualidade do seu sono. Se você não tem um sono de qualidade, você pode ter bruxismo. Não é fator causal, né? Mas é comum que os pacientes que possuem bruxismo não tenham um sono muito de qualidade. O uso de telas vai causar uma diminuição na qualidade do teu sono. Entendeu? Entendi. Isso se chama higiene do sono. Eu vou proporcionar um local ideal para o meu sono, vou desligar as luzes do meu quarto, tirar os sons, se for preciso colocar uma vela aromática, enfim. Mas também é muito comum nas crianças os respiradores bucais. O que é isso? Aquela criança que dorme com a boca aberta. Sim. Então é um mecanismo, é como se fosse um bruxismo protetor. O bruxismo ele funciona para poder, quando a boca está seca, a nossa glândula não tem que liberar. Então pronto, o bruxismo funciona como se fosse um fator protetor para poder... Como se fosse a febre. Que é mostrando que o nosso corpo não tem... O bruxismo está legal. reagindo, aquela falta de salivação na boca. Sim. Então, vai haver um movimento da musculatura, certo? Então, paciente que tem sinusite, rinite, desvio de septo, são muito comuns também terem bruxismo do sono. Eu tive muito isso, acredita, quando eu era pequena. Tinha 7 anos mais ou menos. Eu lembro que eu tive que fazer cirurgia de nariz adenoide por conta que eu só dormia de boca aberta. Pronto. Você dormia bem? Você lembra? Não. Pois Pessimamente ruim. Entendeu? Tanto é que eu ainda tive que usar 12 anos de aparelho. Uhum. Na época eu usei todos aqueles de fora, que era antigo, meu Deus do céu. Ia pro colégio, sofria bullying, que hoje em dia é bullying, né? Naquela época não, era frescar mesmo, com a palavra do nordestino. Era assim. Mas é verdade, gente. Vocês pensam o quê? Usei todo tipo de aparelho e sofri bullying no colégio por causa disso. Hoje em dia não tem mais esses aparelhos, né? Agora os aparelhos são tudo invisível, até aparelho invisível hoje a gente tem no mercado.
né, Carol? Exatamente. Ficou bem mais fácil, né, aderir o tratamento ortodôntico, né? Ainda existe Antigamente- aquele normalzinho, né? O fixo, né? Existe, super eficaz. Olha aí. Eu usei também esse aí, viu? E outra coisa que eu ia te perguntar, quais profissionais que podem atender esse tipo de problema, além do dentista? Ou é só o dentista? Não, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, né? Como o bruxismo é multifatorial, assim como a DTM, a gente precisa ter outros profissionais caminhando ao lado da gente. Como você falou também, a fisioterapia. É muito comum a gente encaminhar os pacientes para a fisioterapia, para poder liberar essa tensão muscular, enfim. A parte da psiquiatria também, fisioterapia, psicólogo, são muito importantes terem no nosso local também de atendimento. Pode ser por conta da ansiedade? Isso. Na verdade, vai tratar mais O que está causando, né? o que está causando o problema mesmo em si, né? Porque às vezes, por exemplo, a ansiedade pode estar causando o bruxismo, que na verdade não é o problema em si, mas sim a ansiedade. Porque se Isso. diminui a ansiedade, consequentemente pode diminuir o bruxismo. Isso. Outra coisa também muito importante que a gente tem que avaliar é a apneia do sono. Não sei se você já ouviu falar, mas são pequenas... Mas explica pro pessoal de casa que muita gente com certeza não ouviu falar ainda, tenho certeza. É a apneia obstrutiva do sono, certo? É uma diminuição de oxigênio enquanto você está dormindo. Então, o bruxismo também vem como um fator para poder dizer assim, acorda, vamos aqui recuperar o oxigênio, então dá aquele bruxismo, né, o ranger durante o sono. Então, paciente que tem um bruxismo muito severo, aquele dente que está bem passado aquela linhazinha, aquela régua de desgaste, né, é importante a gente avaliar se não é um paciente que tem bruxismo do sono. Então, ele é encaminhado para o otorrino para ter essa avaliação. Então, também é muito importante, um alerta assim, que vem na nossa rotina clínica que a gente tem que avaliar. Agora, por exemplo, se a pessoa está em casa, acordou, sentiu esse ranger dos dentes e pensa assim, será que eu tenho bruxismo? Ou estou com algum problema na minha ATM? E aí ela vai querer ir para um profissional. Qual seria o primeiro profissional indicado para a paciente chegar? É o cirurgião dentista especialista na área de DTM e orofacial, né? O fisioterapeuta também ele detecta bastante, mas é necessário ir para um especialista para poder identificar todos os fatores que estão acontecendo na vida do paciente. Então, primeiro a paciente vai ter que ir para o cirurgião dentista. Hoje em dia tem dentista que não faz a parte de cirurgia, né? Mas fica só na parte de dentista. Isso não tem nada a ver, independente. O ideal é que ele busque o especialista, né, em DTM e orofacial. É tanto que a gente recebe muitos encaminhamentos de outros profissionais, porque o alerta a gente fica bastante no paciente, né? Quando eu vou te atender, por exemplo, eu não estou olhando só se tu está com, enfim, alguma cárie, ou se você precisa disso ou daquilo, eu vou estar sempre olhando os sinais, né? Olha como é que tá a língua dessa paciente, a bochecha, tem retração, não tem, minha chavinha tá sempre alerta naquilo ali, né? Eu acho que isso é que diferencia os profissionais, né? Para dizer o bom profissional, não dizendo que um profissional ruim, mas eu acho essa questão que de feeling mesmo, que os profissionais têm que ter hoje em dia. Que é como você está falando, muitas vezes o profissional em si quer só olhar só para o que ele é especialista ou para o que ele está vendendo e não vê o restante como um todo. E acaba, às vezes, tratando um problema que pode ser causa de outro problema. Isso. Não é? Eu não falo isso só na parte de cirurgia odontológica, não, mas a parte médica também, a parte toda da saúde no geral, né? Tem muitos profissionais, infelizmente, no mercado que não trabalham dessa forma. Como a doutora Carol falou, a questão de um profissional adequado para você chegar a ir, né, na verdade. Outras coisas também que a gente estava querendo saber, doutora Carol, sobre a DTM. Explica mais um pouquinho a diferença da DTM para o bruxismo e também quais são esses sinais e sintomas para o pessoal que está de casa. Bom, a relação entre eles dois, né? O paciente que tem um bruxismo muito severo, ele pode ocasionar uma DTM, mas não necessariamente. Então pode ter os dois também associados. Pode, é muito comum até. Certo? A DTM, ela é uma disfunção na ATM, né? Como eu falei anteriormente. Então, pode ser muscular,
que é aquele paciente que chega falando que está com muito cansaço, muita fadiga muscular ou pontos de tensão. Durante a consulta, a gente faz uma palpação nos músculos da mastigação. Tem alguns pontos de tensão que eles referem dor até para outros locais. Por exemplo, se eu aperto aqui, pode ser que o local da dor venha para cá, ou venha para o olho, venha para o dente. São pontos de tensão que a gente tem que identificar. Se a DTM... É normal acontecer isso? É não? muito comum. Tem pacientes que sentem dor, por exemplo, no dente ou em alguma outra região, e quando a gente aperta, ou até o zumbido, se chama zumbido somatosensorial. Eu aperto num ponto de tensão e a paciente diz, ai, meu zumbido piorou um pouco. Então, até isso também tem correlação. A DTM articular está bem relacionada, por exemplo, no beach tênis, que está muito comum hoje em dia, levou uma bolada no beach tênis ou uma bolada no vôlei. O paciente acorda no outro dia com isso aqui tudo dolorido, às vezes não consegue nem fechar direito a boca, porque criou um líquido inflamatório ali dentro. Então, isso é a DTM articular. Os dois tratamentos são diferentes e o paciente pode ser que tenha os dois, tanto a DTM articular como a DTM muscular. Então, nós temos que investigar sobre isso, sobre o que é que está acontecendo, o que ocasionou, e medicações e terapias. Ah, legal. E a questão medicamentosa, que vocês também passam, óbvio, não é só a parte médica, né? Normalmente é o quê? Relaxante muscular, anti-inflamatório? Não existe uma receita pronta, né? Depende muito do paciente, do quadro, como eu te disse, né? Mas estão inclusos anti-inflamatório, corticoides, relaxantes musculares. Mas a gente vai mesmo a investigar a rotina desse paciente. Eu posso passar uma compressa morna para ele, ou uma compressa gelada, certo? Tudo isso. E a gente vai com momentos perguntas que vocês, telespectadores, e lá do nosso Instagram, @storiesnatv, fizeram para a nossa doutora Carol. Doutora Carol Reis M. _ para vocês seguirem. Vão lá, tirem as dúvidas com ela, que ela tenho certeza que ela vai tirar, né, Carol? Com certeza. E essas perguntinhas, doutora, é o seguinte. São 3 perguntas que os telespectadores perguntaram. E foram, assim, as mais interessantes que eu achei e trouxe para você responder. Será que você vai conseguir responder, hein? Eita, tomara. Vamos lá, gente. A primeira é: tenho 29 anos e quando tomo algum estimulante, café demais, passo o dia fazendo força no dente. Será que é bruxismo? Com certeza é bruxismo. Aí eu vou dizer que nem a brincadeira do meu Instagram, né? Respire, relaxe, desencoste seus dentes. Realmente o café, ele tem uma tendência a aumentar essa tensão muscular, se apertar ou até ranger durante a noite. Então vamos tentar abordar uma outra proposta, né? Se eu gosto tanto de café, tomar café até umas 3 horas e depois disso, se for necessário, tomar o café descafeinado. As bebidas estimulantes também, ou os pré-treinos, são bem prejudiciais às vezes no sono, né? Então, assim, é tentar ver que você pode fazer isso, equilibrar. Se eu posso fazer de outra forma, né? Se eu posso tomar esse pré-treino de manhã, treinar de manhã, ou não treinar tão tarde, mas enfim, né? Na verdade, toda e qualquer bebida estimulante, qualquer tipo de estimulante, também. Depois das 4 horas da tarde, na verdade, não é bom. Já todos os médicos falam isso, né? Porque prejudica mesmo na questão do sono. Não só na parte dessa disfunção na DTM e no bruxismo, é na qualidade do sono no geral. Não é bom. Nem cafeína, tudo no seu equilíbrio, né? Com certeza. E a segunda: tenho bruxismo e já uso uma placa, porém gostaria de saber se relaxante muscular ajuda quando eu sentir mais forte. Bom, é uma pergunta bem interessante, né? Porque às vezes os pacientes têm bastante hábito de tomar medicações em casa, um anti-inflamatório, um dipirona, um relaxante muscular. O ideal é que você procure um dentista especialista, certo? Para a gente ver a sua adaptação da placa, se ela realmente está sendo eficaz ou não. Mas a questão da medicação é realmente necessário que passe por um cirurgião dentista mesmo, especializado. Toda e qualquer medicação, como a doutora Carol está falando, até um simples dipirona, a gente nem pode chegar a dizer para a pessoa, né, que ela, estou com dor de cabeça, tome determinado remédio. Não pode, gente, porque às vezes uma medicação, às vezes você nem tomou essa medicação e tem uma crise alérgica ou tem alguma coisa que nem o que você sabia, e aí realmente é uma coisa que ninguém pode brincar, que é com a saúde, né? Com certeza. Gente, eu vou agora para o intervalo e já eu volto novamente com a doutora Carol falando aqui sobre saúde bucal.
Quer fazer seu podcast ou projeto audiovisual e não sabe por onde começar? A Luminous Play tem toda a estrutura de estúdio, equipamentos e suporte para dar um play na sua ideia. Conheça nosso trabalho e agende uma visita. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia.